Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é sociedade medicada. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu trouxe mais uma vez o meu grande amigo e sócio, Eduardo Kurtz. Eduardo, prazer pela sua participação aqui, meu amigo. Prazer é todo meu, um assunto bem importante, né, Jorge? Boa. Para quem não sabe, o Eduardo também é médico, é empreendedor, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema importante, que é o uso excessivo de medicações que a gente tem dentro da sociedade. Bom, Eduardo, a gente fala várias vezes aqui sobre os efeitos positivos e negativos dos avanços da tecnologia e também das mudanças comportamentais que a gente teve na nossa sociedade. E é claro que a gente tem hoje um uso excessivo de medicações, sejam aquelas prescritas por médicos ou aquelas também utilizadas de forma indevida pelo próprio paciente. Sejam elas, às vezes, medicações ou até mesmo substâncias utilizadas que não são consideradas como remédios. Você acha que isso traz mais saúde para a população? Ou, na sua opinião, isso pode ter um efeito deletério também? Eu acho que esse é um assunto importante, Jorge, tem muito a ver com o que a gente falou na nossa conversa anterior, né, que a gente falou mais sobre a nossa ideia toda com o podcast, que praticamente tudo na vida, quando a gente tem um avanço, esse avanço ele traz também algum tipo de problema. Eu acho que a medicina ela avançou muito, né? A gente começou a ter tratamento para várias coisas, o que obviamente é bom. Então, se antes, por exemplo, a gente não tinha nenhum remédio bom que ajudasse as pessoas a emagrecerem, é claro que é bom que a gente tenha algum remédio, como a gente vai falar com certeza, né, sobre o Ozempic e outras drogas que estão muito em voga. Então é bom que a gente tenha a possibilidade de tratar. Agora, se você me perguntar, será que é bom a gente ter toda a população, ou grande parte da população, usando Ozempic, isso começa a se tornar uma pergunta diferente, com uma resposta diferente, porque, na verdade, isso é um reflexo de que esse problema, no caso, o problema do sobrepeso, da obesidade, do pré-diabetes, diabetes, que esse problema está aumentando. E aí a gente tem que começar a se perguntar por que esse problema está aumentando. E isso vale para praticamente qualquer outro remédio, né? A gente fala os antidepressivos. Cara, os antidepressivos são bons? É claro que é muito bom que a medicina tenha descoberto os antidepressivos, né? Antes a gente não tinha tratamento, pelo menos um tratamento medicamentoso bom, adequado para a depressão. Hoje em dia, uma pessoa que está deprimida, que está com uma depressão maior, uma depressão aguda, o antidepressivo ele é importante, ele é fundamental em vários casos. Agora, será que é bom a gente ter uma porcentagem grande da população usando antidepressivos? Eu acho que não, porque isso é um reflexo que mostra que existe um problema original aí que está fazendo com que a maioria das pessoas ou com que muitas pessoas tenham que usar esse remédio. Certo. E quando a gente fala, por exemplo, desse aumento substancial no número de pessoas que estão utilizando, por exemplo, antidepressivos, quando a gente fala no número de pessoas que estão utilizando medicamentos para emagrecer, eu acho que é muito raso a gente falar, por exemplo, que esse aumento ele está associado apenas a um diagnóstico aumentado, né? Sim. Antigamente a gente não fazia diagnóstico de depressão, a gente não conhecia tanto a doença e tudo mais, e hoje a gente está fazendo mais diagnóstico. Eu acredito que sim, a gente tem uma pressão hoje da sociedade para diagnóstico. Né? Tem várias condições, como por exemplo a própria ansiedade, que é uma condição natural. É natural nós sentirmos ansiedade em algum momento da nossa vida. Só que muitas vezes a própria, talvez, irritabilidade da criança ou a hiperatividade da criança, isso é normal em alguns momentos acontecer. Só que a gente tem um aumento muito grande do número, por exemplo, de crianças utilizando medicações para o TDAH. A gente tem um número muito grande de pessoas utilizando medicamento para depressão. Na sua opinião, a gente tem um aumento só no diagnóstico? É um super diagnóstico? Ou seja, a gente está diagnosticando pessoas que não têm transtorno ansioso, que têm apenas uma ansiedade normal? Ou isso pode ter alguma coisa a ver também com esse próprio avanço, com as mudanças comportamentais que a gente teve? Cara, essa é uma pergunta difícil de responder, porque é impossível a gente ter certeza absoluta dessa resposta. Por quê? Porque é impossível, por exemplo, a gente saber qual que era a porcentagem da população na década de 50 que tinha um transtorno ansioso. A gente não consegue ter esse dado retrospectivamente. Então, se a gente não tem esse dado retrospectivamente, a gente não tem como ter certeza absoluta se agora a gente tem mais pessoas ou não. Agora, o fato da gente não ter certeza absoluta não impede que a gente olhe, veja a nossa volta e a gente veja sinais claros de que existe sim um aumento na doença e não só do diagnóstico. Com certeza existem os dois fatores, tá?
Agora a gente diagnostica mais as pessoas. Então, antigamente tinham pessoas que tinham transtornos ansiosos, que não eram diagnosticados e sofriam da doença sem tratamento adequado, que era óbvio muito ruim. Agora a gente diagnostica essa pessoa. Só que além disso, a gente também diagnostica mais pessoas porque existe mais o problema. E aí, nos transtornos psiquiátricos, isso é uma coisa mais subjetiva. Como eu falei, é impossível a gente saber quantas pessoas tinham depressão na década de 50, quantas pessoas tinham ansiedade, etc. Mas existem coisas mais objetivas. Por exemplo, o sobrepeso. Cara, a gente sabe que o sobrepeso vem aumentando. Então, nesse caso, a gente tem certeza absoluta. Existe uma porcentagem maior de pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade. Nos transtornos psiquiátricos, isso é mais difícil, só que eu diria que qualquer pessoa que tenha trabalhado num colégio, por exemplo, numa faculdade, nos últimos 20, 30 anos, vai afirmar que é muito claro que existem mais problemas psicológicos e psiquiátricos em alunos de escola ou de faculdade do que existia 20, 30 anos atrás. Sim. Então, assim, isso é importante porque toca muito num ponto que é muito falado, inclusive na imprensa, etc. Não dá pra gente saber. Cara, não dá pra gente saber porque é impossível ter o dado. Mas isso não impede a gente de analisar logicamente as coisas e enxergar uma realidade ali que tá muito clara pra quem quer enxergar. Perfeito. Você falou muito sobre esse diagnóstico correto de condições que existem, né? Talvez a gente não fazia o diagnóstico de algumas condições antigamente porque a gente não tinha um teste ou um exame específico para fazer esse tipo de diagnóstico. Existiam doenças que a gente tinha muito pouco conhecimento, talvez há 30, 40 anos, e que hoje a gente tem muito mais conhecimento, a gente sabe discernir. Na sua opinião, eu falei um pouco sobre esse overdiagnose, né? Que seria basicamente a gente acabar diagnosticando pessoas que não têm aquele tipo de transtorno, ou que muitas vezes fazem uso de medicação por conta própria para melhorar sintomas e não necessariamente tratar doenças. O quanto você acha que a evolução que a gente teve dentro da sociedade, principalmente essa pressão por produtividade, por desempenho, faz com que a gente tenha talvez essa medicalização em si de condições que não vou dizer que sejam normais, mas são comuns aos seres humanos? Eu acho que isso é até uma análise mais, eu diria, sociológica do que médica, mas para mim está muito claro que existe sim essa medicalização da sociedade, e eu diria não só para curar sintomas. Então, por exemplo, cara, uma coisa é você ter ansiedade, outra coisa é você ter um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ou você ter uma síndrome do pânico. São coisas completamente diferentes. Todos nós teremos ansiedade. Ansiedade Exato. é uma emoção normal do ser humano. Na verdade, doentio seria uma pessoa não ter nenhuma ansiedade nunca. Exato. Então, assim, só que hoje em dia o limiar é muito menor. Então, uma pessoa que tem um sentimento de ansiedade, está vivendo um momento de maior ansiedade, ela pode, na verdade, começar a tomar, por exemplo, um benzodiazepínico, né, que é o Rivotril e outras medicações que a gente conhece, por causa disso. E aí pode gerar um problema, porque ela pode começar a ter dependência desse remédio. E aí antes, ela tinha um sentimento normal, estava tendo uma resposta fisiológica a algum evento da vida dela, passa, na verdade, a ter um problemaço, que é uma dependência de benzodiazepínico, que a gente sabe que é uma medicação muito difícil de tirar, né, depois. Então, enfim, existe isso, mas não só para tratar o sintoma, como também para ganhar desempenho. Então a gente vê isso em vários tipos de medicação. Os próprios anabolizantes são uma grande droga, né? Sim. Você tem uma pessoa normal, às vezes um jovem, né? A gente não tá nem falando de um anabolizante para um idoso, para uma coisa que poderia ser um pouco mais polêmica, no sentido, pô, será que ele precisa ou não? Ele tá tendo perda de massa muscular? Será que ele precisa de suplementação? Tô falando de um jovem que não precisa para nada, a não ser ter realmente um desempenho maior, ficar com um corpo melhor na visão dele. Mas isso também, por exemplo, o Venvance, que é uma medicação usada para doença, né? Mas usada também por muita gente que quer ganhar desempenho no trabalho, por exemplo. Uma pessoa que não tem nenhum problema de fato que poderia ser tratada pela droga. Então a gente vê uma sociedade que está querendo cada vez mais uma pílula mágica. Seja para resolver uma sensação ruim que ela está tendo, e aí pode ser a ansiedade, o ansiolítico, por exemplo. Seja também para ela ganhar desempenho. O próprio sildenafila, né, que é o Viagra, tadalafila, que é usado para desempenho sexual. Tem muita gente hoje que não tem disfunção erétil, né, muitos jovens, inclusive, que estão usando esse tipo de medicação como uma forma de ganhar desempenho. Então, às vezes, a pessoa usa o Venvance para aumentar o desempenho no trabalho, ela usa o tadalafila para aumentar o desempenho sexual, usa o anabolizante para aumentar o desempenho físico. Então, as pessoas estão usando medicações para aumentar o seu próprio desempenho e para curar emoções ou sentimentos negativos que não necessariamente são doenças. Então isso é importante a gente separar. Para uma pessoa que tem o transtorno ansioso,
de fato, ela tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, ela vai precisar de medicação muito provavelmente. Nem sempre vai ser o benzo, né? Na verdade, quase sempre não vai ser o benzo. Exato. Mas ela precisa de algum tipo de medicação. Agora, para a pessoa que sente ansiedade ou para a pessoa que sente tristeza, por exemplo, depressão não é tristeza. Né? A depressão é uma doença grave. Perfeito. Tristeza é uma coisa que todos nós vamos experimentar várias vezes, inúmeras vezes ao longo da vida. Então, existe sim essa mudança na sociedade que, sem dúvida, é um reflexo do que você falou, da pressão por desempenho, né? Todos nós temos que estar bem o tempo todo, porque a gente precisa produzir, porque a gente precisa cuidar da nossa família, porque a gente precisa estar bonito, a gente precisa estar bem, a gente precisa parecer bem. E aí a gente também sempre tem alguma pílula mágica. E aí, para finalizar, eu acho que é mais uma questão da sociedade. A sociedade é uma sociedade, a gente vive numa sociedade capitalista extremamente materialista, né? Todo mundo também está correndo atrás de dinheiro. E quem corre atrás de dinheiro mais do que qualquer outra coisa são as empresas. E a gente tem empresas que lucram dessa mentalidade da sociedade. Então, para cada pessoa que está viciada em benzodiazepínico, existe uma empresa que está ganhando dinheiro dessas pessoas que estão viciadas em benzodiazepínico. Para cada pessoa que está utilizando Venvance para o trabalho, existe também uma empresa ali que está ganhando dinheiro. Então, claramente, isso é uma questão estrutural que tem a ver com o nosso modo de viver. Perfeito. E a gente falou muito aqui sobre o uso incorreto das medicações, né? A maior parte das medicações que você citou, elas têm um uso muito, muito benéfico quando bem indicadas. Então, você vai ao médico, por exemplo, com um transtorno ansioso, ainda que o ansiolítico, né, que é o benzodiazepínico, por exemplo, o Rivotril, ele não seja um tratamento do transtorno ansioso, ele trata o sintoma. Então, ele vai ajudar o indivíduo com ansiedade, com um transtorno ansioso, no controle sintomático. Ou seja, ele está bem indicado. O próprio esteroide anabolizante, ele foi utilizado muitas vezes com a caquexia associada com a AIDS, né, que era, assim, a manifestação da infecção pelo HIV, porque esses pacientes tinham muita dificuldade de ganhar massa muscular, tem uma indicação clara. Agora, existe um grande problema na sociedade que é a automedicação. E a automedicação ela tem um problema porque muitas vezes realmente esses medicamentos vão ter um efeito imediato, atuando dentro daquele sintoma, mas muitas vezes as pessoas se esquecem dos próximos efeitos negativos que aquela medicação pode trazer na vida dela. Nós temos um princípio na medicina que é, primeiro, não causar o mal. Então a gente sempre pensa sobre isso. E as pessoas muitas vezes não têm essa inteligência ali no momento de tomar uma medicação. Qual você acha que é o grande perigo da automedicação e quais são os efeitos ali que a gente não enxerga a longo prazo? Os efeitos que a gente não enxerga a longo prazo, eu acho que vai depender muito da medicação, claramente. Enfim, cada medicação vai ter o seu tipo de efeito colateral tardio diferente. Mas eu acho que o grande problema, o conceito, na verdade, é basicamente se a gente tem um problema A, né? Digamos que o problema A seja, por exemplo, a ansiedade. Você tem um problema A que é causado por determinada coisa. Então vai ser causado por B. Se ao invés de você atacar a causa, que no caso é B, você adiciona uma outra coisa que é a medicação, então ao invés de resolver o problema B, ao invés de resolver o problema A que causa B, você adiciona C. Então você está tornando tudo mais complexo e você não resolveu a raiz do problema. Então pensa numa construção. Se você começou uma construção de uma casa e você errou na fundação dessa casa, então você errou, você calculou errado, a fundação deveria ser de um material X por causa do solo, etc, e você fez errado. Então você tem um problema A que foi causado por B, você tem um problema estrutural na casa que foi causado pela fundação. Se ao invés de resolver a fundação, você começa a fazer um puxadinho, então você, por exemplo, adiciona uma coluna adicional naquela casa para fortalecer a fundação, ou você adiciona mais massa naquela pilastra que você fez para tentar fortalecer. Cara, a verdade é que aquela casa ainda vai ter um problema de fundação. Então, na verdade, você está com uma ilusão de que você está resolvendo o problema, aquela casa vai continuar tendo danos estruturais e você ainda vai ter danos colaterais causados pelo aquele puxadinho que você fez. Então, aquele puxadinho, às vezes, mudou o peso da casa, ele está mal distribuído, porque ela tinha sido pensada na fundação do jeito que era antes. Você, ao adicionar outra pilastra, você fez um peso mal distribuído, por exemplo. Ou você adicionou um material, que é um material que corrói ao longo do tempo. Enfim, eu não sou engenheiro civil, não vou conseguir dar os exemplos exatos em relação a isso, mas o ponto é esse. Quando você tem um problema que é causado por X, a maneira que você vai resolver esse problema de fato, de maneira definitiva e sem causar efeito colateral, é resolvendo X. Quando você adiciona um terceiro fator, que nesse caso é um medicamento,
Primeira coisa, você não vai conseguir resolver o problema 100% do problema, porque o problema, a causa dele, você não mexeu na causa dele. E segundo, você está adicionando uma complexidade aqui, e dentro dessa complexidade sempre vai ter o risco de efeitos colaterais. Então, quando a pessoa fala que tal medicação não tem efeito colateral, eu diria que é impossível. É impossível. A gente está falando de medicações sistêmicas que vão afetar o nosso corpo inteiro, e o nosso corpo inteiro é um sistema extremamente complexo. A medicina que avançou, enfim, avançou muito nas últimas décadas, nos últimos séculos. Ainda assim, a gente não conhece o nosso sistema, que é o nosso corpo, completamente. Essa é a verdade. A gente ainda vai descobrindo coisas, a gente ainda vai ver, ao longo das nossas vidas, várias descobertas que a gente não fazia ideia, que a gente ainda não faz ideia. Então, a gente não sabe e a gente sempre vai correr esse risco. E aí, qual que é, para mim, o grande problema? Quando você usa esse puxadinho para tentar resolver, o grande perigo é você pensar, cara, já que eu consigo adicionar uma coluna adicional, por exemplo, eu não preciso corrigir a fundação. Não importa, pô. Então, assim, já que você pode usar o Ozempic, eu não preciso me alimentar bem. Não preciso me preocupar em comer, por exemplo, uma alimentação com menos processados, uma alimentação mais natural. Eu não preciso pensar nisso. Às vezes a pessoa pensa que ela vai comer menos, porque o Ozempic ele também tem um efeito como esse, que é diminuir um pouco o apetite. Não, então tô comendo menos, eu posso continuar comendo o que eu comia antes. Exato. Que era, por exemplo, junk food, aí, comer alguma coisa que sejam alimentos ultraprocessados. E muitas vezes isso mascara para a pessoa, porque ela realmente tem uma perda de peso associada ao uso de medicamento, ela está comendo menos, mas esse efeito, que talvez seja ali invisível para a pessoa, vai se manifestar em outras coisas. Eu acho que é interessante que você está falando do processado, que é verdade. Você tomando Ozempic, você, teoricamente, se der certo, você vai comer menos, uma quantidade menor. Agora, se você comia muito ultraprocessado e você passa a comer menos ultraprocessado, é claro que é bom. É melhor do que você continuar comendo muito. Perfeito. Então, o Ozempic fez uma coisa boa. Agora, se ao tomar o Ozempic você passa a não se preocupar com a sua alimentação, ou seja, você vai continuar comendo os ultraprocessados em menor quantidade, vai emagrecer porque você está ingerindo menos calorias, mas o problema é, comer ultraprocessados não tem como único efeito adverso você engordar. Tem, por exemplo, também associação com alguns tipos de câncer. Sim. Então, existe uma associação entre o câncer de cólon com a alimentação baseada em ultraprocessados. Então, talvez você vai continuar tendo esse risco e talvez você até aumente esse risco, porque ao você parar de se preocupar com comer ultraprocessados, porque o efeito que você estava preocupado, que era o emagrecimento, você já resolveu. Só que você não resolveu todo o problema. Então, aí é isso que eu falo, que se você não resolver o problema vai estar lá. E aí, só para deixar claro também, é óbvio que se você tem uma casa com problema de fundação e que ela tem risco de cair, se você adicionar uma coluna lá, se você fez uma coluna adicional que vai impedir a casa de cair, isso é bom, cara. Exato. É melhor você ter um puxadinho que mantém a casa de pé do que fazer a casa desmoronar. O problema é quando você começa a focar só no puxadinho. E aí, na verdade, a minha maior crítica não é nem a decisão do indivíduo. Porque o indivíduo tá com um problema tal, ele tem alguma maneira de resolver o problema tal, mesmo que não seja pela raiz do problema. Você está adicionando ali o puxadinho. O problema é quando o sistema inteiro, e aí quando eu falo do sistema inteiro, cara, a saúde como um todo, os médicos, os profissionais, as pesquisas científicas, todos só estão focando no puxadinho. Então, quanto dinheiro, por exemplo, a gente tem investido para se fazer pesquisas que avaliem o efeito do Ozempic e quanto dinheiro a gente tem para resolver o problema de por que as pessoas estão se alimentando mal. Para fazer pesquisas desse tipo, o que faz as pessoas... o que a gente pode fazer para que as pessoas se alimentem melhor? E aí eu tô falando de alimentação, mas vale para tudo, né? Então eu acho que o sistema inteiro da medicina, incluindo desde a pesquisa, profissionais de saúde, hospitais, planos de saúde, até o próprio paciente, né? Que o paciente também gosta do puxadinho. Exato. Esse é um problema. Mas todos nós deveríamos estar pensando em como resolver o problema. Primeiro, por que é tão comum hoje em dia a ansiedade em crianças? Por que a depressão está mais comum, provavelmente hoje? Por que o sobrepeso e a obesidade estão muito mais comuns? Quais são os problemas que levaram a isso? E aí, identificando quais são esses problemas, vamos resolvê-los. Vamos sim tomar o Ozempic quando for o caso, vamos tomar um antidepressivo para transtorno ansioso ou para depressão quando for o caso, mas mais importante do que isso, né? Mais importante do que ficar tirando a água do barco, é você tampar o furo, cara. Perfeito. Se você não tampar o furo, você vai continuar com esse problema lá. E o problema também, o grande problema é que ao tirar o tempo todo a água do barco, é você começar a achar que não tem problema ter o furo. Exato. Pô, o barco não tá afundando, eu consigo tirar, então deixa o furo lá. Esse para mim é o grande problema. E usando talvez até o próprio Ozempic como exemplo, acho que é muito claro, a gente já viu muito isso,
E, inclusive, outras coisas, como, por exemplo, a própria cirurgia bariátrica, que é uma intervenção cirúrgica no indivíduo para perder peso. Se o indivíduo não identifica qual é o problema dele estar ganhando peso, dele ter sobrepeso, se ele tem algum distúrbio psicológico, por exemplo, que ele come demais, ou se a rotina dele é comer de forma ruim, comer de forma excessiva, se ele para de tomar o medicamento, que seria basicamente tirar a água do barco, a água volta a entrar. O furo tá ali ainda, você não tratou o problema, ele para. E aí muitas vezes ele fala, poxa, fez sentido o Ozempic, eu vou tomar mais. E isso meio que vira uma medicação de longo prazo, né? Não é igual uma hipertensão, poxa, que uma diabetes, em que o paciente tem um efeito benéfico a longo prazo. A gente vê que eu não estou tratando o problema, eu estou tratando o sintoma. E a gente falou um pouco aqui também, várias vezes, sobre o uso de medicações e os possíveis efeitos colaterais que eles podem ter. Agora, a gente também tem uma coisa que você citou um pouco no começo, que muito por conta dessa parte de performance, o uso de polifarmácia. Ou seja, pessoas que tomam, isso é muito comum talvez em idosos, mas falando mais na parte de saúde em si, né, não tanto no tratamento de doenças, no caso, a gente vê uma polifarmácia, o uso de vários medicamentos. Quais são os possíveis efeitos deletérios de você usar muitas medicações ao mesmo tempo? Eu acho que, assim, primeiro, lembra que eu falei, quando você adiciona um terceiro fator, você aumenta a complexidade, então você nem sabe o que pode acontecer. Você tem um efeito colateral de um medicamento. Agora, se você adiciona um terceiro e um quarto e um quinto fator, o sistema se tornou ainda mais complexo. Então você começa a ter efeito colateral, às vezes você não sabe de onde vem esse efeito colateral. Será que é da sua própria doença? Será que é do seu medicamento A, B ou C? E às vezes você começa o medicamento A e você tem que começar a usar o B por causa de um efeito colateral de A. Então, isso, por exemplo, algumas pessoas, a gente vê relatos disso, né? Pessoas que começam a usar o Venvance para trabalhar, começam a ter uma ansiedade e aí começam a tomar o benzo à noite para dormir. Porque o Venvance é uma medicação que deixa a pessoa mais em vigília, é mais difícil ela adormecer. Então, às vezes, ela começa a ter um problema de insônia ligado ao Venvance. E aí ela precisa começar a tomar um benzodiazepínico, que inclusive não é recomendado quase nunca para dormir, mas a pessoa começa a usar para dormir. Então ela começou a ter vários problemas, porque além do efeito, dos outros efeitos colaterais do Venvance, que não é só a insônia, o único, que ela continua tendo, ela começa a ter também os efeitos adversos e até a provável dependência que ela vai desenvolver do próprio benzodiazepínico. Então, e além disso, às vezes, duas medicações têm interações medicamentosas entre si. Então, a gente tem, por exemplo, o álcool e o benzodiazepínico. São duas medicações, são duas drogas, né? O álcool não é uma medicação, mas é uma droga que tem efeitos colaterais e tem efeitos colaterais sinérgicos, né? Sim. Então, o efeito colateral não é A mais A, não é A mais B, é A vezes B. Então, é mais do que a soma dos dois efeitos. Ou algumas vezes até ele tira o efeito de outra medicação. Tira o efeito de medicação. Você não precisaria tomar outra medicação se você está tomando uma certa dela. Exatamente. Então, assim, torna-se uma coisa extremamente complexa para o tratamento, para o segmento com o seu médico, com o seu clínico geral, com o especialista, vai se tornar tudo mais difícil, porque o médico não vai saber exatamente. Claro que alguns efeitos adversos são mais específicos de tal medicação, mas, cara, começa a ficar uma bagunça. A gente sabe como são os idosos tomam vários remédios, a gente sabe como isso já é um problema com os idosos. Só que muitas vezes é um problema que, infelizmente, eles precisam, né? Até porque muitas vezes eles tiveram hábitos de vida ruins ao longo da vida e aí começa a ter hipertensão, diabetes, várias doenças, às vezes já teve alguma doença aguda, como um infarto, já teve um AVC, e aí precisa ter outras medicações por conta disso. E aí, quando a gente vai ver, cara, a gente tem vários problemas, a gente não sabe de onde vem. Então é claro que é uma coisa ruim para a saúde da pessoa, a pessoa tomar várias medicações se ela não tiver uma indicação muito clara para isso. Perfeito. Talvez no idoso a gente até tenha ali uma certa necessidade do uso de medicamentos por conta de vários hábitos ruins que ele teve ao longo da vida e de doenças que ele desenvolveu. A gente falou muito sobre um episódio que a gente trouxe aqui alguns geriatras para poder conversar algumas vezes, e esse conceito de retirar medicamentos do idoso está muito relacionado com medicamentos que são aditivos, talvez, ou que possam ter interações entre si, mas é relativamente comum você ver um idoso que toma mais de uma medicação, porque ele tem problemas que precisam de medicação. Não tem tanto essa relação, talvez, com o álcool e o benzodiazepínico, que é algo que o jovem costuma fazer. Falando de jovens, falando ainda de mais jovens, né, das crianças em si, quais são os possíveis efeitos deletérios que a gente tem, por exemplo, do uso de medicações em crianças a longo prazo? A gente já tem algum estudo que possa falar sobre isso? Qual que é a lógica por trás do uso de medicamentos a longo prazo, principalmente em crianças?
Cara, esse é o tipo de coisa que é muito difícil a gente prever. Primeira coisa, esse aumento universal dessa sociedade medicada, né, que a gente tá citando, ele é uma coisa relativamente recente, né? É claro que não é da noite pro dia, então é um processo, vem aumentando, mas do jeito que a gente vê, em que, cara, você vai num colégio e tem uma porcentagem grande de uma turma que tá tomando remédio psiquiátrico, isso é uma coisa mais recente. Então a gente não tem como saber exatamente quais são os efeitos adversos a longo prazo. Agora, a gente tem visto, né, cara, como as crianças estão tendo um sofrimento psicológico, psiquiátrico. A gente tem visto um aumento de crianças que tiram a própria vida, inclusive Sim. adolescentes e crianças, que é mais uma daqueles efeitos que, se o sofrimento psiquiátrico é um pouco mais subjetivo, que é mais difícil a gente saber como que era na década de 50 a parte psicológica, psiquiátrica das crianças. É difícil. Agora, a gente saber a taxa de crianças que tiram a própria vida é uma coisa que é uma coisa mais objetiva. Então a gente sabe que tem acontecido um aumento. Então, assim, a gente vê que claramente existe um sofrimento grande ali, claramente também é um problema, e o remédio, aí você pode me perguntar, mas e aí, então eu não dou remédio? Cara, o problema não é o puxadinho. O problema não é você tirar a água do barco. O problema é você não tampar o furo. É aí que está o ponto. Eu acho que a sociedade tem que refletir, entender por que isso está acontecendo. Por que as crianças estão tendo mais problemas e que estão necessitando tirar água do barco? Então, por que elas estão precisando tomar mais remédios? Seja remédios para déficit de atenção, seja remédio para ansiedade, para depressão. Por que isso está acontecendo? E assim, enfim, a gente pode até especular das causas, eu acho que são muitas, mas eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que o ponto principal aqui, a mensagem que a gente quer trazer, é que apesar de ser um avanço a gente ter medicações para várias doenças que a gente não tinha antes, eu acho que a gente não pode tampar o olho para entender que existe um aumento no diagnóstico de doenças que não existiam. E se a gente não entender por que isso está acontecendo, isso vai se aprofundar. O uso de remédio, quando o remédio não ataca a causa, ele tende a aumentar o número de pessoas com aquele problema. Porque ele não atacou a causa, então a causa continua gerando o problema, só que ele está amenizando o efeito. E aí, quando você ameniza o efeito, você começa a negligenciar a causa. Então, acho que esse é um ponto. Será que, sei lá, é o uso excessivo de telas? Será que é porque as crianças estão vivendo em famílias cada vez menores? Será que as crianças estão vivendo no mundo virtual e não no mundo real? Cara, eu não tenho certeza, tá? Eu acho que todos esses fatores devem ter uma contribuição para isso, mas o fato é que está aumentando e que a resposta da sociedade, especialmente da sociedade médica, né, da parte da sociedade que está mais preocupada com a saúde, não pode ser apenas estudos sobre novas medicações. Então, a gente não vai resolver o problema das crianças, o problema psiquiátrico das crianças, descobrindo novas drogas. Esse é o ponto. Se a gente quer, enquanto médicos, enquanto sociedade, resolver esse problema, a gente tem que buscar a causa e atacar a causa. De resto, vai ser a gente dando sintomático. Então, você não resolve uma tuberculose dando paracetamol ou dipirona para febre. Se você não der os antibióticos, são 4 para tuberculose, cara, você não vai curar a doença. Você vai aliviar o sintoma, a pessoa vai viver melhor durante aquele problema, só que você não vai curar a doença e a pessoa pode falecer do problema. Então, acho que esse é o grande ponto. Nós, enquanto sociedade, e principalmente nós, enquanto saúde, pessoas que pensam saúde, a gente não pode, como única resposta, assim como a gente não pode, como única resposta para o sobrepeso e obesidade, a gente não pode ser só o Ozempic. É ótimo, legal que a gente tem o Ozempic, mas se for só isso, o problema vai continuar e vai se agravar ao longo do tempo. Perfeito. Você falou um pouco sobre medicações no geral, mas a gente consegue observar também, ao longo do tempo, um surgimento muito grande da utilização de suplementação ou de medicamentos naturais, né, os fitoterápicos, na saúde do indivíduo, na melhoria da saúde do indivíduo. O quanto você acha que é significativo o uso do suplemento nesses casos? E quais também são os possíveis efeitos adversos que a gente tem dentro das medicações fitoterápicas? A gente sabe, por exemplo, que várias delas influenciam, talvez, dentro da parte de coagulação do indivíduo. Então, elas são contraindicadas, inclusive, em pacientes que vão operar. A gente sabe que vários suplementos têm indicações claras em indivíduos que querem performance. O quanto isso é válido para uma saúde melhor do indivíduo e o quanto que o hábito de vida saudável pode suplementar a necessidade desses medicamentos?
Eu acho que isso é um sintoma da mesma doença, né? A gente tá falando de sociedade medicalizada, uma sociedade que quer medicações para tudo, seja para aliviar algum sintoma, seja para curar uma doença, seja para aumentar o desempenho. Então, as pessoas querem, e não só as pessoas querem receber, os médicos querem receitar, os pesquisadores querem pesquisar, as empresas querem vender. Então, é uma sociedade que gira em torno disso. Sejam os fitoterápicos, sejam os suplementos, eles estão dentro desse mesmo contexto. É claro que dentro dos suplementos, por exemplo, existem suplementos que vão ser positivos para a saúde da maioria das pessoas, existem suplementos que vão ser inócuos, que não vão causar nada, não vão causar problema, existem suplementos que vão causar problema, especialmente dependendo de quem usar. Então, a ideia, eu acho que aqui não é a gente especificar, depois a gente pode até gravar um episódio só sobre suplementos pra gente falar especificamente de cada um. Mas eu acho que o principal ponto é esse. Isso está dentro desse contexto das pessoas esperando a pílula mágica, seja para resolver algum problema que elas tenham, seja para aumentar a performance de alguma coisa que elas acham que poderiam ser melhores. E aí eu acho que um ponto importante é que eu concordo muito com quem critica essa sociedade medicalizada, né? Uma sociedade que tem, por exemplo, as indústrias farmacêuticas ganhando muita grana, e é óbvio que quem ganha muita grana vendendo medicação quer vender mais medicação. Sim. Isso é uma coisa clara. Agora, existe um grupo de pessoas que critica isso, então a gente está alinhado nessa crítica, mas propõe como solução essas medicações naturais. Então, cara, você não vai usar a medicação da Pfizer, porque a Pfizer só está preocupada com lucro. Você vai usar a medicação aqui, cara, que é uma planta fitoterápica, e aí coloca um marketing em cima disso e começa a empurrar mais medicação, que no fundo é mais medicação. Você falou fitoterápico. Tem fitoterápicos que têm efeitos colaterais em determinadas pessoas que são graves. Pode ser grave, inclusive. A gente já viu isso na faculdade, já cansou de ver esse tipo de coisa. Então a pessoa coloca uma roupagem de é natural, portanto é bom, e começa a fazer a mesma coisa que a Pfizer, só que numa escala menor, né? Sim. A diferença é que a Pfizer vai ganhar bilhões e essa pessoa vai ganhar milhares, talvez, dependendo do caso, até milhões. Então, a diferença vai ser de escala, mas a natureza é a mesma. É vender como solução uma medicação, sendo que, na verdade, a solução está muito mais ali no comportamento, no hábito, no nosso modo, tanto como a sociedade vive. Então, eu acho que isso é importante, né? Por que a gente tem... Usando a analogia da casa, né? Eu falei que uma casa que tem um problema de fundação na construção. Agora, você imagina uma vila que tem... Todas as casas, ou muitas casas, têm problema de fundação. Cara, se todo mundo tem problema de fundação naquela mesma vila, você começa a desconfiar de alguma questão estrutural. Pô, será que o solo é ruim? Será que o solo, por exemplo, onde está aquela vila, ele é ruim, por isso todo mundo está tendo esse problema? Então, acho que se a gente não mudar como sociedade, é muito difícil que as pessoas consigam mudar por elas mesmas, pelo menos numa escala grande. Sempre vão ter pessoas que conseguem, né? A gente vê, tem gente que consegue emagrecer sozinho. Agora, a gente vê nos estudos que quando você junta muitas pessoas, a maioria até consegue emagrecer, mas volta a engordar. Então, eu acho que a gente tem que pensar como sociedade para resolver o problema de forma sistêmica. E aí não vai ser nem com fitoterápico que você vai resolver, não vai ser com suplemento, você pode resolver alguma coisa pontual, mas você não vai solucionar a causa do problema, e também não vai ser com a medicação lá da Pfizer ou de qualquer outra indústria farmacêutica. E é interessante, principalmente esse ponto de suplementação, fitoterápicos, entre outros, porque existe uma diferença muito grande entre uma deficiência nutricional e um paciente que quer suplementar uma certa vitamina ou um certo componente. E as pessoas acabam esquecendo um pouco disso, né? Poxa, não é necessariamente porque você tem uma substância que atua na sua visão, que atua na sua audição, no músculo cardíaco como um todo, que tomar mais daquela medicação vai te trazer mais saúde. Até porque muitas vezes a gente não conhece especificamente os efeitos que aquele tipo de vitamina tem no nosso sistema e muitas vezes qual que é o efeito negativo de um aumento na dose daquela substância dentro do nosso corpo. Às vezes isso também é prejudicial. Eu diria que se, por exemplo, você aí está tomando algum suplemento que trata mais de que 3 coisas, te ajuda em mais do que 3 coisas diferentes, provavelmente isso não funciona. O clássico disso, né, Jorge, que todo mundo sabe que a vitamina C participa da nossa resposta imunológica. Exato. Né? Mas significa que você tomar mais vitamina C durante um resfriado, uma gripe, você vai se curar mais rápido, você vai curar a gripe? Não significa, já houve vários estudos, já fizeram vários estudos sobre isso e nunca foi encontrado o benefício né, de fazer essa suplementação. Mas isso é vendido. Beleza, é inócuo, não tem problema. Faz aí. Mas é isso em escala. Tem várias medicações que são usadas, que são usadas de uma maneira
que não tem benefício, e se não tem benefício, aí que você citou a frase de Hipócrates, né, que é primum non nocere, que é, em primeiro lugar, cara, não cause danos. Isso é parte do juramento que os médicos fazem. E é a frase mais famosa de Hipócrates, que é o médico mais famoso da história, né, um grego médico da antiguidade, etc. E, cara, em primeiro lugar, não cause dano. Se em primeiro lugar você não deve causar dano como médico, significa que, na dúvida, você não vai dar medicação. Na dúvida, você não vai operar o seu paciente. Na dúvida, você não vai sair prescrevendo benzodiazepínico, você não vai sair prescrevendo ansiolítico ou qualquer outro tipo de medicação para o seu paciente. E eu acho que está faltando um pouco disso. Parece que a medicina ela se tornou moderna, o que em vários aspectos é excelente. Então, por exemplo, um exemplo de medicação que eu acho que é o exemplo clássico de uma medicação excelente. Eu já falei, tuberculose, cara. Sim. Tuberculose é uma doença que potencialmente letal. No início do século XX, muitas pessoas morriam de tuberculose. No Brasil, no mundo. A gente tem várias pessoas famosas que morreram de tuberculose, inclusive. E é causada por uma bactéria, né? Então, a gente tem lá uma bactéria que causa tuberculose. A gente usa 4 antibióticos para tratar essa bactéria, a gente mata a bactéria. Então, o problema é a bactéria. A gente matou a bactéria. Então, a gente resolve o problema exatamente pelo que ele é. E esse é o tipo de medicação que é excepcional. Agora, uma medicação que trata o sintoma, ela é muito boa também, porque ela alivia, mas ela não está curando a causa. Isso a gente não pode perder de vista. Perfeito. E você falou sobre um tipo de medicação, né? Talvez que seja muito claro em que o efeito dela é até muitas vezes direcionado para o próprio tipo de bactéria que a gente tem, que são os antibióticos. E talvez ali por uma efetividade da medicação, por um certo acesso maior às medicações, houve um boom também no uso de antibióticos, tanto por parte dos médicos e até por parte de uma certa pressão da sociedade de que, cara, virose não existe. Eu tenho alguma coisa, eu preciso de um antibiótico para melhorar. Eu tenho dor de garganta, provavelmente é bactéria, eu preciso tomar um antibiótico. E quais foram os grandes efeitos negativos que isso trouxe para a nossa sociedade, por exemplo? Assim, primeiro, cara, isso é muito bom você ter falado isso, porque eu falei bem de antibiótico. Cara, o antibiótico que mata a bactéria A só é bom se você tem a bactéria A. Se você não tem a bactéria A, ele só vai te causar problema. Ele só vai te dar efeitos colaterais. E aí, assim, individualmente, a pessoa pode ter efeitos colaterais de antibióticos, a pessoa pode ter diarreia, ter vômitos, ter todas aquelas coisas alergias, que às vezes podem ser alergias graves, inclusive. Ela pode ter várias coisas individualmente, mas na sociedade, a gente tem visto a emergência de bactérias que são resistentes à maioria, se não todos os antibióticos disponíveis. Então, esse inclusive, é um dos medos dos médicos, dos cientistas, é isso. A emergência de superbactérias, né? Bactérias que a gente trata com antibióticos cada vez mais novos, mais caros, que têm uma ação cada vez mais específica ou cada vez mais ampla, e mesmo assim as bactérias estão invadindo. Então a gente está selecionando bactérias que são muito resistentes, e isso pode ser um perigo. Isso já é, na verdade, um perigo. Isso pode se tornar um perigo cada vez maior se a gente continuar. Então, isso aí, mais uma vez, é um sintoma da mesma doença, né? A sociedade que quer remédio para tudo, para qualquer coisa, o cara chega lá com um resfriado, ele não aceita escutar que é uma virose. E é importante, vamos esclarecer, né? Por que o médico fala que é uma virose? Gente, se você está com resfriado, a medicina hoje, ela até é capaz de descobrir exatamente qual é o vírus que causa. Então, enfim, será que é um rinovírus? Será que são outros vírus? Vírus sincicial respiratório? Será que é o para-influenza? São vários vírus que podem causar um resfriado. Agora, vale a pena você saber qual é o vírus, se a clínica é praticamente a mesma, se o tratamento vai ser igual. Na verdade, não existe um tratamento, é apenas o suporte. E não vai fazer diferença nenhuma. Então, é óbvio que não existe a necessidade nenhuma de você saber exatamente qual é o vírus. Então, o médico pega aqueles sinais e sintomas, que são os sinais e sintomas do resfriado agudo. Então, você está com uma febre baixa, ou você não está nem com febre. Você está ali com uma coriza, você está tossindo, então você não tem nenhum sinal que chame atenção para uma possível pneumonia, uma infecção do pulmão. Então você não tem nada, você não tem uma febre alta, você não tem alteração na sua ausculta respiratória, você não tem nada que chame atenção para essa possibilidade. O médico vai fechar um diagnóstico que a gente chama na medicina de diagnóstico sindrômico, que é baseado no sinal e sintomas, mas não identificou exatamente
qual é a causa, você vai chamar que essa pessoa tem um resfriado agudo. Você vai falar isso. Se a pessoa tem um resfriado agudo e é uma virose, portanto, é uma virose. Ah, pode ser que seja uma bactéria? Sempre pode ser, mas vai ser a minoria dos casos. E se for uma bactéria, muitas vezes também o seu próprio corpo vai combater essa bactéria sem ter problema nenhum. E em outras vezes você vai ter sinais de que é uma bactéria. Então você vai começar a ter febre, vai se arrastar por mais tempo. Então, assim, é importante você falar isso porque parte da responsabilidade dessa medicina medicalizada, dessa medicina que só pensa no problema, não pensa em prevenir, só pensa no remédio, também é dos próprios pacientes que querem o remédio. E aí, se o médico não consegue... Se o médico, na verdade, fala que ela não precisa de remédio, ela vai em outro. Então, aí a pessoa que... Normalmente, o médico tem pouco tempo para atender aquele paciente que está pressionado pela agenda, ele acaba indicando um antibiótico, sendo que ele mesmo sabe que não existia essa indicação. Nesse caso, eu acho que não dá pra perdoar o médico, tá? Sim. Importante, não dá pra gente falar, não, vamos passar o pano aqui, então o médico, coitado, não dá, mas a gente também tem que jogar a responsabilidade nas pessoas que acabam, enfim, priorizando esse tipo de profissional. E é bom falar pro pessoal, né, que esse tema de virose é muito forte. E existem várias viroses, né? Existem viroses, por exemplo, gastrointestinais. A gente tem infecções gástricas que são causadas por vírus também. Sim. E também é um diagnóstico muito parecido, é mais sindrômico. Existem sintomas e sinais que acabam direcionando para que aquilo provavelmente seja uma bactéria. Geralmente é um quadro muito mais agudo, com uma febre alta associada, outros sintomas. E também existe uma diferença grande na parte respiratória entre a gripe e o resfriado comum, né? Talvez 90% do que as pessoas chamam de gripe é um resfriado comum, que é uma condição muito mais simples. A gripe é uma condição mais agressiva, inclusive existe vacina pra gente em relação à gripe. E existe uma questão epidemiológica também que as pessoas não entendem, porque elas pensam assim, mas eu tive um resfriado comum e quando eu fiz o exame era coronavírus, era Covid. Aí a pessoa fala, nossa, então tem que fazer exame sempre. Mas, gente, quando você está num período de epidemia ou de pandemia como a gente teve, qualquer resfriado vai ser tratado como aquela doença até que se prove o contrário. Perfeito. Então você muda. E é a mesma coisa para gripe, para influenza, né? Quando a gente está no período, na sazonalidade, muitos casos de gripe, de influenza ao mesmo tempo, se a pessoa tem um resfriado, especialmente se for um resfriado um pouco mais forte, uma febre um pouco mais alta, vai ser tratado como gripe, como influenza, até que se prove o contrário. Então, são vários fatores e não necessariamente é porque o seu médico é preguiçoso. Exato, e aí é não causar o mal, mas ao mesmo tempo, nesse caso, não causar o mal é tentar tratar uma coisa muito mais grave em um período em que ela provavelmente é mais comum, ao invés de deixar você ir para casa, por exemplo, sem nenhuma medicação, sem nenhum tipo de tratamento. Perfeito. A gente falou sobre vários tipos de droga aqui, talvez sejam elas lícitas ou não. A gente falou sobre o Ozempic na parte do emagrecimento, falou sobre os benzodiazepínicos, principalmente no contexto de ansiedade. Talvez a gente não tenha falado sobre uma outra droga que está muito em evidência, que são as drogas Z, indutoras de sono, Zolpidem como uma principal delas. Você acha que nesse ponto específico do Zolpidem, existe também uma certa pressão da sociedade para a gente utilizar a medicação? Principalmente, por exemplo, a gente sabe que o Zolpidem ele mudou de receita. Ele era uma receita ali que você conseguia normalmente, hoje ela é uma receita azul, que é a receita mais controlada que a gente tem. Quais são esses efeitos que a gente tem? O Zolpidem também tem esse mesmo efeito que a gente tem de causa ali e sintoma. E como é que você vê essa explosão do uso de medicações para induzir o sono? Eu vejo como natural, mais uma vez, sintoma da mesma doença. Se as pessoas estão cada vez mais tendo insônia, é aquela coisa, existe um problema, que é o problema das pessoas estarem tendo cada vez mais dificuldades para dormir. E aí a gente tem duas maneiras de ver isso. Qual é a causa desse problema? Vamos resolver a causa desse problema? A causa desse problema não é a ausência de Zolpidem. Até porque, até onde eu sei, Zolpidem foi criado, não sei quando que foi criado, mas deve ter sido criado nas últimas, no máximo, décadas, Sim. Vamos dizer assim. E o ser humano, até onde eu sei, sempre dormiu. Exato. E, na verdade, sempre dormiu melhor do que hoje. Perfeito. Se a gente for analisar, muito provavelmente os seres humanos dormiam melhor do que atualmente. Então, obviamente, a causa de ter cada vez mais pessoas com insônia não é a ausência de Zolpidem. Portanto, a presença de Zolpidem não pode resolver o problema. Isso é uma questão lógica. Antes de qualquer coisa de evidência científica, isso é uma questão lógica. Se o problema A é causado por B, você só vai resolver o problema A se você resolver a causa B.
Ponto. Então, é exatamente a mesma coisa. Mas como que eu enxergo isso? Eu enxergo isso, as pessoas tendo cada vez mais dificuldades, a gente não consegue entender qual é a causa do problema. E mesmo, óbvio, a gente pode falar, cara, sei lá, as pessoas estão usando, por exemplo, cada vez mais telas, cada vez mais estímulo, né? Se antes a tela das pessoas era a televisão, agora é o próprio celular. Então, cara, a gente fica com o celular, a gente praticamente dorme com o celular. Tem gente que literalmente dorme com o celular do lado. Tem gente que dorme com o celular no colo, em cima do próprio corpo. Então, assim, o excesso de estímulos provavelmente está aumentando a quantidade de pessoas com insônia. Sim. O próprio estresse. A gente também vive numa sociedade mais estressada, de uma maneira geral. O estresse está aumentando o número de pessoas com insônia? Provavelmente sim. E aí, ao invés de ir buscando todas essas causas, tentando entender e resolver essa causa, a sociedade, ela quer algo que seja mais fácil, só tomar um remedinho, claro que vai ser muito mais fácil para a pessoa. É mais fácil também para o profissional de saúde. Sim. O profissional de saúde, o que ele vai ter mais trabalho? Ele tentando fazer o que a gente chama de higienização do sono, tentando corrigir o comportamento das pessoas relacionadas ao sono ou prescrevendo simplesmente um Zolpidem. É claro que é mais fácil e até o próprio paciente vai preferir se ele der uma pílula. Porra, eu gosto de usar o celular, eu estou viciado em usar celular, eu uso até o momento de dormir. Cara, eu prefiro escutar do meu médico que eu preciso parar de usar o meu celular, ou eu prefiro escutar do meu médico que ele vai me passar um remédio que eu vou tomar e magicamente eu dormirei em alguns minutos. É claro. Existe também até um ponto que eu acho que é importante a gente colocar, que é um certo endeusamento ou ali uma glória das pessoas que dormem pouco. São extremamente produtivas. Poxa, eu durmo ali 3 horas por noite, eu sou extremamente produtivo. E se o sono fosse algo tão desprezível assim, descartável, a gente já não dormiria mais, né? Porque a gente dorme desde que a humanidade existe. Normalmente ali, vamos dizer que 8 horas. Se fosse tão desprezível assim, a gente já estaria dormindo 2, 3 horas hoje ou nem dormia. E é engraçado assim que isso é de uma ignorância atroz, né? Porque o sono, ele tá... Você dormir bem vai te fazer uma pessoa muito mais produtiva, e aí eu falo dormir bem em termos de quantidade e qualidade, Sim. do que uma pessoa que dorme mal, seja porque, enfim, dorme muito pouco, ou seja porque dorme muito mal, de uma maneira geral. Então, assim, agora o último ponto ali do Zolpidem, por que eu acho natural se existe um problema, que é um problema profundo, todo mundo dorme todo dia, e é um problema que incomoda muito, né? Você não conseguir dormir, você ter uma insônia, é um problema diário que você vai ter, você vai acordar com mau humor, então é um problema grave. É um problema que, se você tem uma solução fácil para esse problema, que é melhor para o paciente, pelo menos melhor a curto prazo, não no longo prazo, e é melhor para o médico também, cara, vai existir alguém que vai vender essa solução, que vai ganhar muito dinheiro com essa solução. Então, eu acho que esse é o ciclo perverso da sociedade que a gente vive hoje no aspecto médico. Existe algo que você tem um problema, seja o problema do peso, seja o problema do sono, seja o problema da ansiedade, da depressão. Então, existe um problema real, esse problema está aumentando e todo mundo, e aí eu coloco, seja o médico, seja o paciente e até o pesquisador, né? Que normalmente é o médico também, mas o pesquisador também, ele quer descobrir uma medicação. Sim. Inclusive, a revista científica que ele trabalha, a faculdade que ele trabalha, ela muitas vezes ganha patrocínio dessas empresas que lucram. Então, existe um ciclo ali que parece que tá todo mundo se dando bem. Mas no final, a gente começa a olhar retrospectivamente, ou a gente começa a olhar de uma maneira mais geral, a gente vê, cara, uma sociedade doente. Uma sociedade medicalizada, uma sociedade em que a gente avançou pra caramba, que a gente faz neurocirurgia, que a gente abre o cérebro, que a gente abre o peito para fazer uma cirurgia cardíaca, que a gente faz um monte de coisa absurda, mas ao mesmo tempo ninguém consegue dormir. Perfeito. E talvez a gente consiga unir esses elos todos em talvez 3 segmentos: sociedade, profissional de saúde e indivíduo, né? Qual você acha que são os grandes pontos que a gente precisa ter atenção falando nesses 3 níveis? Tanto no nível sociedade, o nível profissional de saúde e o nível indivíduo. Quais são os principais problemas que você vê e quais são as principais soluções que a gente pode ter para melhorar esse padrão que a gente tem hoje de supermedicalização, talvez considerar coisas que são comuns como doenças também? Eu acho que começando do indivíduo, assim, o indivíduo ele precisa se informar bem, ele precisa saber que existem vieses sim. Então, assim, isso é importante a pessoa saber, e ela tem que tomar cuidado com o comportamento de rebanho, né? Porque, Sim.
por exemplo, a gente tá vendo um monte de gente usando o Ozempic. Cara, é quase uma questão magnética, né? Você, cara, vou usar também. Você tá no seu trabalho, você começa a ver um monte de pessoa usando Venvance, dizendo que tá produzindo pra caramba. Cara, vou começar a usar também, por que não? Então, acho que a pessoa precisa entender que, primeira coisa, a prioridade dela é a saúde dela. Então, se ela pode usar o Venvance, teoricamente, para aumentar a produtividade dela, mas isso vai sacrificar a saúde, precisa estar claro para ela que isso não vale a pena. Não vale a pena, porque se ela perder a saúde dela, a carreira dela não significa absolutamente nada. Então, acho que é uma questão de priorização, uma questão da pessoa realmente se informar bem e entender, porque talvez o viés de você querer um remédio, você querer uma solução, e de preferência uma solução rápida que te dê no mínimo, uma ilusão de um ganho imediato, talvez seja uma característica do ser humano. Sim. Então, é uma coisa que, cara, veio com a gente, né? É engraçado que eu citei a questão da analogia com a casa, né? Com a obra. Cara, a grande diferença nessa analogia é que o corpo humano é como se fosse uma casa que já veio pronta. Perfeito. Então, não foi um engenheiro que projetou. Exceto se você fizer uma analogia de engenheiro com Deus, para quem acredita. Talvez. Mas, enfim, já veio pronta. A gente, pelo menos, enquanto seres humanos, a gente não tem como mexer nesse projeto. A gente ganhou ela pronta. Esse projeto, seja lá por onde veio, ele veio pronto pra gente. Então, assim, você tem que cuidar desse projeto. Então, a sua atitude é cuidar. Você precisa entender como cuidar e ter os hábitos que sejam condizentes com isso. Se você não tiver isso, cara, a sua saúde será sacrificada cedo ou tarde. Você vai enxergar os problemas disso. E, cara, não tem nenhum sofrimento maior do que saúde. Perfeito. Até que na própria casa, os problemas eles vão surgir. Você sabe que eles vão acontecer. Você precisa tomar cuidado para que eles aconteçam o mais tardio possível, né? Ou Exatamente. você faça coisas que evitem até que isso aconteça. E uma característica, enfim, o arrependimento ele vem quando a pessoa tem o problema. Exato. Então, eu já vi várias pessoas que, por exemplo, pararam de fumar quando descobriram câncer de pulmão. Sim. Ou quando infartaram. Entendeu? A pessoa que resolveu melhorar a alimentação na hora que o problema aconteceu, cara. Então, uma pessoa que, enfim, começa a ter um transtorno de ansiedade que teve como gatilho o uso do Venvance, por exemplo. Depois, amigo, depois você vai ter outro problema para tratar e um problema que tem vários desdobramentos. Exato. Então, depois que você já tem a dependência, por exemplo, ao Rivotril, você tirar, cara, isso vai gerar um grande sofrimento para você. Perfeito. Vai ser muito difícil. E não espere. Eu acho que o recado pro indivíduo é, cara, não espere. É óbvio que a nossa saúde a gente não controla 100%. Isso é óbvio, né? Porra, tem muita gente que usa isso, né, cara? Não, tal pessoa tem 110 anos e fumou a vida inteira, comeu mal. Exato. Gente, a exceção é o exemplo da pessoa pouco inteligente, para não falar outra coisa, né? Então essa é a exceção. O mais provável é que você não seja essa pessoa de 110 anos que fumou a vida inteira. Então, toma cuidado com isso e, cara, tome as rédeas da própria saúde. Tome as rédeas da própria saúde. E pros médicos, você falou para falar nos 3 níveis. Cara, eu acho que é importante, primeiro, o médico fazer o certo, independentemente do que os outros façam. Isso é importante e eu diria que eu entendo que o paciente, ele, por exemplo, não gosta do médico que vai falar para ele que ele tem uma virose e acabou. E não vai dar um antibiótico. Ele queria um antibiótico. Só que se o médico consegue explicar bem, se ele consegue ser claro naquilo, talvez aquele paciente enxergue ele de forma diferente. Eu acho que fazer o certo, como infelizmente talvez seja a minoria dos casos que vai ter realmente essa capacidade de nadar contra a maré, nesse sentido, do excesso de medicações, cara, talvez você encontre aí entre aspas, né, um mercado de pacientes, pessoas que queiram esse tipo de abordagem. Exato. Então eu acho que vai ser recompensado, mas independentemente de ser recompensado ou não, lembre-se do seu juramento, lembre-se para que você fez medicina, para cuidar da saúde. Cara, lembre-se que o nosso corpo é um projeto pronto e que mais importante do que saber consertar a porta quando a porta cair, é você impedir que a porta caia, cara. Perfeito. Então, faça o seu trabalho. Assim, eu acho que é muito isso. Faça o seu trabalho. Em cada especialidade você vai ter essa possibilidade de fazer o seu trabalho. E, cara, enquanto sociedade, eu acho bem complexo, porque, cara, tem muito a ver com o nosso modo de vida, Sim. o nosso modo de produção. Eu acho que a gente tem um exemplo de uma atitude que foi
e é difícil até entender por que isso aconteceu, né? Mas que foi a questão do combate ao tabagismo, ao cigarro, né? Sim. É um exemplo de sucesso. Claro que não é um sucesso absoluto, as pessoas continuam fumando. Hoje em dia a gente tá vendo, aparentemente a gente tá vendo um retorno dos cigarros em adolescentes, o que é uma tristeza, inclusive aquele vape, né? Sim. Coisas que são problemáticas, mas de uma maneira geral a campanha anti-tabaco foi um sucesso. Eu acho que a sociedade podia se inspirar nisso para tentar fazer isso com mais coisas. O que foi a campanha anti-tabaco? Foi uma campanha, primeiro, de conscientização. Gente, o que o cigarro causa? O que o cigarro pode causar? Pode causar câncer de pulmão. Câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo. Aumenta o risco de infarto. Aumenta o risco de AVC. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Enfim, enfisema pulmonar, vários problemas. Impotência sexual, né, que até hoje tem lá nas cartelinhas de cigarro. Então, assim, foi primeiro feita uma campanha de conscientização. Segundo, proibiu-se o marketing positivo e, pelo contrário, começou-se a fazer um marketing negativo do cigarro. Eu acho que isso é uma coisa que, enquanto sociedade, a gente poderia pensar nisso para várias outras coisas. E, cara, e várias outras coisas que foram feitas no sentido de o cigarro tornou-se mais caro, essa coisa de você aumentar o imposto sobre o cigarro, você proibiu o cigarro em determinados lugares. Enfim, você começou a diminuir o ambiente do cigarro. E isso acabou tendo um efeito positivo. É claro que essa coisa de você fazer campanhas, por exemplo, para você dormir melhor. É diferente de você fazer uma campanha anti-tabaco, mas eu acho que vários dos fundamentos que foram utilizados deveriam ser usados em outros tipos de campanha, pensando na saúde e não só no medicamento, cara. Porque no medicamento... enfim... É muito interesse envolvido, né? E é fácil, assim... Não, e é bom, cara. O que eu tô falando o problema não é o medicamento. Não é. É muito melhor a gente ter o Ozempic do que a gente não ter o Ozempic. O problema é a gente só pensar no Ozempic. Para que fique bem claro, porque eu acho que essa é uma questão que as pessoas têm isso... Porra, que você acha? Muita gente vem perguntar, né, cara? O que você acha do Ozempic? O que você acha do Zolpidem? Sim. Cara, não é o que eu acho do Ozempic e o Zolpidem. São medicações que, se você usar com indicação, é melhor do que você não usar. Agora, você pensar só nisso que é o grande problema. Sim, talvez seja até uma própria reorientação do que a gente pensa como saúde, né? Talvez hoje o grande foco, tanto do profissional da saúde, quanto do indivíduo e até mesmo da sociedade, é que a gente fala de doença. Os planos que a gente tem de saúde são, na verdade, planos de doença. Eles tratam o efeito final, o desfecho final de várias condições. Se a gente conseguir realmente uma reorientação, e existe um certo movimento para isso hoje em dia, de começar a olhar mais para a saúde, para a prevenção, até porque a nossa frase é primeiro não causar o mal, segundo prevenir, depois tratar. Exato. Não é tratar primeiro, depois não causar o mal. A ordem é essa, primeiro não causar o mal, depois prevenir, depois tratar se necessário. Então, a reorientação nesse processo, em vez de olhar para a doença, a gente olhar para a saúde, em vez de olhar do sintoma, olhar a causa, talvez seja o que a gente realmente precisa para mudar isso. Só que não é fácil. Isso. E, Jorge, a gente sabe como é uma questão profunda. Se a gente pensar na nossa faculdade, né? A formação do médico Perfeito. já é orientada para você resolver a doença. Ou seja, voltando para a analogia da casa, a nossa formação é para consertar a porta quando ela quebrou. Perfeito. É para você refazer a parede que está com uma rachadura. Não é para você, cara, como eu vou evitar a rachadura? Então, se a gente pensar na engenharia civil, o que um engenheiro tem que se preocupar mais? Ele tem que se preocupar em consertar uma ponte que já caiu, ou evitar que a ponte caia. Como que você faz a manutenção de uma ponte? Então, assim, é isso. Eu acho que é uma reorientação muito grande da sociedade, e a gente vendo essa frase de Hipócrates, né, de primeiro não causar mal, depois prevenir, depois tratar, a gente vê que, na verdade, a medicina fez uma volta de 180 graus, né? Exato. Porque antes, na antiguidade, obviamente, eu tô falando que a medicina da antiguidade era melhor? É claro que não, porque é fácil as pessoas tirarem de contexto, né? Exato. Mas assim, é óbvio que não é melhor, porra. As pessoas não sabiam. Hipócrates, inclusive, acreditava em várias coisas que hoje em dia a gente sabe que não são verdadeiras. Não tinha os remédios que a gente tem hoje, não tinha nada, não tinha os exames, enfim. Então, em vários aspectos, a gente melhorou muito. A longevidade aumentou, tudo isso que a gente já sabe. Agora, o princípio da saúde, de você primeiro não causar o dano, segundo você prevenir e o terceiro cuidar, eu diria que a gente perdeu esse princípio e isso é um grande problema. E eu acho que talvez
a gente ter perdido esse grande princípio é a raiz dessa sociedade medicalizada que a gente está vendo e que, cara, que é óbvio que é negativo. É óbvio que é negativo. Porque quando você para de pensar primeiro em causar o mal, primeiro não causar o mal, segundo prevenir, e você começa a colocar o tratar antes do prevenir, é exatamente a questão que a gente falou, de você começa a tirar a água do barco e você passa a não se preocupar com o furo do barco. Então, como que você previne que a água entre no barco? Você precisa tampar o furo, cara. Usando essa analogia, essa frase mesmo de Hipócrates, a gente deveria primeiro pensar em como evitar que a água entre no barco. Uhum. Óbvio, ao mesmo tempo a gente tem que ter alguém tirando a água do barco, senão a gente vai se afundar enquanto a gente está tapando. Então eu não estou defendendo aqui que vamos proibir o Rivotril, vamos proibir o Ozempic, não, cara, obviamente que não. Mas, vamos continuar usando o Ozempic e o Rivotril quando eles forem indicados e vamos agora focar tudo, vamos botar a nossa sociedade, os nossos médicos, as nossas universidades, os nossos pesquisadores para tentar entender qual é o problema e parar de fingir que o problema não existe. Que eu vejo muito isso, é quase uma questão de, cara, você querer dizer que não aumentou o número de pessoas, a proporção de pessoas ansiosas com transtornos de ansiedade, porque você não tem como provar isso, me desculpe, mas isso é ridículo. Você não precisa comprovar que você colocar um paraquedas ao pular de um avião vai te salvar. Você não tem como ter essa comprovação. Nunca houve um estudo em que você jogasse pessoas... É antiético, né? Exatamente, seria antiético. Assim como você também nunca pôde ter um estudo que avaliasse as pessoas que fumam no sentido de pegar pessoas e sortear metade para fumar. Exato. Eu não posso fazer uma pessoa que não fuma fumar para fazer um experimento. Eu tenho que observar as pessoas que já fumam. Então, essa é uma limitação. Então, existe essa limitação. Não tem como a gente ter certeza se a depressão hoje é mais comum do que 100 anos atrás. Agora, cara, será que não tem nenhuma evidência? Será que a gente não consegue enxergar nenhuma evidência que o problema aumentou, que é um problema real, que não é só uma questão da gente estar diagnosticando melhor? Porque aí a gente começa a chegar numa insanidade que é a gente afirmar que tudo melhorou. Então a gente começa a falar que é uma excelente notícia as crianças estarem tomando muitos antidepressivos, porque antes as crianças tinham a mesma quantidade de problemas, só que a diferença é que a gente não tratava. Então começa a chegar nessa ansiedade que, me desculpe, não tem... Se isso for verdade, o ônus da prova está para quem está dizendo isso. Essa é a verdade. O ônus de comprovar que não houve um aumento, que o aumento é só pelo diagnóstico, está em quem defende essa tese. Essa é a realidade. Perfeito. Bom, Dua, acho que foi um papo extremamente interessante. É praticamente impossível a gente esgotar esse tipo de discussão. Quero contar contigo em mais discussões como essas, acho que é importantíssimo. Mas, para finalizar, eu queria que você trouxesse para o pessoal uma grande dica de saúde ou algo que o pessoal leve desse episódio para que eles possam aplicar já no seu dia a dia para melhorar a sua saúde, viver mais, viver melhor. Eu acho que a grande coisa que talvez seja do nosso projeto inteiro, né? Que a saúde é um hábito, é um comportamento. Ser saudável, né? Que significa exatamente você ter um comportamento que se alinhe à sua saúde. E você tomar uma medicação não vai te trazer saúde. Não vai te trazer saúde. Vai te aliviar alguma coisa, muitas vezes é necessário, então não tô falando aqui, pare de tomar suas medicações, pelo contrário, mas eu tô falando sim para você, se você tá tomando, por exemplo, automedicado, cara, não tome automedicado, vá ao médico. Se você tá tomando um remédio psiquiátrico e você não foi no psiquiatra, cara, você conseguiu a receita com alguém, enfim, coisas que a gente vê, que a gente sabe que acontecem, cara, vá a um psiquiatra e reavalie, será que eu preciso desse medicamento? E reavalie os seus hábitos. Comportamento, porque, cara, não existe pílula mágica. Todas as vezes que a medicina acreditou, que o ser humano acreditou em alguma solução mágica para qualquer coisa, né? E aí eu até amplio, não só em saúde. Cara, não existe um paraíso na Terra, né? Se existe um paraíso, é um paraíso em outro lugar. Aqui na Terra não tem. Então, assim, não acredite que você vai tomar uma medicação que vai resolver os seus problemas. Não vai. Você vai precisar mexer nos seus comportamentos, mexer nos seus hábitos e talvez também tomar uma medicação. Mas para isso, vá num médico, num bom médico que você confie. E é isso, cara. A saúde é o seu modo de agir, não é um remédio. Perfeito. Du, obrigado pela sua participação, hein? Quero contar contigo em mais conversas como essa. Eu que agradeço, Jorge. Valeu, um abraço. Boa. Se você gostou do nosso episódio de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as nossas próximas conversas.
Toda semana, a gente vai trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e viver melhor. Você também pode se inscrever na nossa newsletter e receber diretamente no seu e-mail de forma gratuita resumos dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Você também pode aproveitar, nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.